Espanha, que na época era o lugar mais longínquo da Europa. Mas Paulo conseguiu que o seu plano fosse assim? Não. Como que Paulo chega a Roma? Paulo chega a Roma preso. Não é como ele queria, para mostrar que os planos humanos são frustrados. Mas o que Paulo faz? Ele vê as coisas aos olhos de Deus. Aleluia. Ele vê, ele tem uma visão correta das coisas. E ele entende que tudo acontece na vida dele para o progresso do Evangelho. Ele entendeu isso. Então ele mostrou uma relação correta de olhar a vida sob a perspectiva de Deus. E isso ajudou ele a vencer o imediatismo. Quando olhamos a vida sob a perspectiva de Deus, isso nos ajuda a vencer o imediatismo de queremos as coisas agora, que aconteça no já. E nós sabemos que não é assim. Nem sempre as coisas acontecem assim. Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2, fala, é o início do livro, aqui da carta de Paulo. Ele fala algumas coisas interessantes para entendermos a ansiedade. Paulo diz assim, Paulo e Timóteo, então ele está falando, estava ele e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha o que ele diz, quem eles são. A todos os santos em Cristo. Então ele se dirige a todos os santos em Cristo de Filipos, né? E aí ele diz que estão em Filipos com os bispos, os diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Vocês já pensaram que a maioria das cartas de Paulo começam com a assinatura dele, a identificação de quem ele é? A humanidade tem crises existenciais, tem crises de identidade, por quê? Porque diferente de Paulo, Paulo desfruta da alegria de saber, de conhecer quem ele é. E nós temos que desfrutar dessa mesma alegria de sabermos que a nossa identidade foi forjada em Cristo, foi recebida pelo aquele que nos criou. E a humanidade, se ela fica aflita, é porque ela não está entendendo, ela não encontrou a sua identidade. Então, Paulo, ele está escrevendo esse livro, Filipenses, de onde? De uma cela em Roma, preso em Roma, acorrentado com um soldado romano. Cada dia ele tinha um soldado acorrentado com ele. E ele estava aguardando a sentença. E nós sabemos que no final foi a sentença de morte, decapitação. Mas olha que Paulo, como ele começa essa carta? Paulo fala primeiro de quem ele é. Antes dele dar as instruções ao povo lá, aos filipenses, ele fala quem ele é primeiro. Porque quem nós somos é muito mais importante, é muito mais urgente do que sabermos o que devemos fazer. Porque todas as dificuldades, a ansiedade nasce de não sabermos quem somos em Cristo. Porque quando sabemos quem somos em Cristo, nós conseguimos nos posicionar. Então, Paulo se apresenta, ele fala assim, que ele e Timóteo são servos de Deus. Essa palavra, servos doulos, no grego, escravos, servos escravos, que servem a Cristo. E ele coloca a segunda qualidade, característica, santos. Ele se dirige aos santos e eles santos, ou seja, aqueles que foram escolhidos, separados por Cristo. Amém. E ele fala da parte deles, da parte de Deus, da dupla filiação. Então, nós precisamos entender que identidade em Cristo é imutável, porque o nosso Senhor ele é constante. Nós não pertencemos
pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Para não pertencermos a nós mesmos, aos caprichos dos outros, ao inferno. Não! Nós pertencemos inteiramente em Cristo. Isso tem que trazer paz, porque todo ser humano precisa pertencer a alguém. E toda criatura precisa do seu Criador. Amém. E nós precisamos entender que ser servo, ser escravo de Cristo é ser livre, porque nós fomos comprados para sermos livres, para sermos cuidados por Cristo, para termos o livre-arbítrio, para recebermos a santificação e para recebermos a vida eterna. Então, ser santo, que é a segunda característica que Paulo apresenta, ser separado, escolhido por Deus e para Deus. É uma posição espiritual por causa do amor de Cristo, por causa. Nós estamos unidos a Cristo irrevogavelmente, imutavelmente, nada e ninguém pode tirar. Então nós somos servos, nós somos escolhidos, santos, separados, e nós temos dupla filiação. O que quer dizer isso? Aqui na Terra nós temos um endereço, que pode mudar hoje, pode mudar amanhã, daqui a 10 anos, não sei. Mas nós temos um endereço em Cristo. E esse é imutável, esse é eterno, é vida eterna, é com Ele. Esse endereço é seguro, é permanente. Amém? Então, por isso nós temos que entender que os nossos olhos têm que estar em Deus. Nós temos que olhar a vida sobre a perspectiva de Deus. Assim nós não vamos ver o acaso, o problema. Nós vamos ver o controle de Deus e o propósito de Deus em tudo que nos acontece, seja bom ou seja ruim. Veja a prisão de Paulo lá em Roma. O que aconteceu com a igreja? A igreja foi encorajada a pregar. Vocês já perceberam em toda a história da igreja que quando há perseguição, parece que é um combustível para a igreja ir em frente. Amém. Ir em frente, ser ousada, ser intrépida, ir à frente. Então Paulo, ele entendeu porque era o progresso do evangelho, que a igreja começou a se mexer, se movimentar. E ele teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador. Cada dia ele estava algemado com um guarda. E cada dia ele pregava o evangelho para esse guarda. Quantos se converteram? Quando ele saudava o povo, ele saudava assim: eu e os de Roma, da guarda, quantos se converteram? Então Paulo lá, algemado, dentro de uma prisão insalubre, ele nos escreve essa carta, apontando o caminho da cura da nossa alma. Paulo podia estar ansioso, podia cruzar os braços e não fazer nada, mas não. Ele nos escreve, ele orienta o povo, ele fala quem Deus é, e ele está falando aqui o Senhor para nós. Então Paulo escreveu essa carta lá preso. Se ele estivesse viajando, como ele queria ser missionário em Roma e ir para a Espanha, ele não ia ter tempo de escrever a carta de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Filemão. Olha quantas preciosidades do Espírito Santo nós temos por causa da prisão de Paulo. Então, qual a principal causa da ansiedade? Por que ficamos ansiosos? Porque nós começamos a olhar as circunstâncias, os problemas. Deixamos de olhar para Deus. Vocês lembram do profeta Eliseu lá, de 2 Reis? Ele tinha um moço que trabalhava com ele, Geazi. Geazi, um dia, levantou-se e viu o exército da Síria cercando a cidade. Ele ficou apavorado e chamou Eliseu. Ele falou: profeta, venha ver, olha esse exército. O que Eliseu fez? Falou: Senhor, abre os olhos desse moço. Deus abriu os olhos de Geazi, e Geazi viu um exército de anjos celestiais
cercando eles. Se víssemos aquele exército sírio, também íamos ficar desesperados, porque eles estavam lá para prender Eliseu.